Laboratório de Genética Antiga, Universidade de Tübingen, Alemanha. 4 de setembro de 2023. 3 horas e 47 da manhã. Doutora Sarah Koenig olhou para o monitor pela terceira vez. Executou novamente a sequência. Verificou os controles de contaminação. Refez toda a análise do zero. O resultado era o mesmo. Ela pegou o telefone. Ligou para o diretor do departamento. Quando ele atendeu, irritado por ser acordado, ela disse apenas: "Precisamos interromper a publicação. Imediatamente." "Por quê?" Sua voz tremeu. "Porque o DNA que acabamos de sequenciar de múmias egípcias de 4.500 anos não corresponde a nenhuma população humana conhecida. Nem antiga. Nem moderna. E as anomalias que encontramos, elas não deveriam ser biologicamente possíveis." Silêncio do outro lado. "Então, quanto do genoma você sequenciou?" 97%. Alta qualidade. Sem contaminação. "E as anomalias aparecem em todos os indivíduos?" "Em todos. Mas aqui está o pior, não são erros de sequenciamento. São modificações intencionais. Alguém editou o DNA deles. 4.500 anos atrás. O que eles fizeram com o genoma humano no Egito Antigo? E por que toda a linhagem desapareceu repentinamente da história? Por 200 anos, olhamos para múmias egípcias e vimos apenas corpos preservados. Artefatos arqueológicos. Janelas para o passado. Mas nunca vimos quem eles realmente eram. Em 2017, o projeto Genoma do Egito Antigo foi lançado com um objetivo simples: sequenciar DNA de múmias bem preservadas e reconstruir digitalmente suas aparências reais. Entender suas origens. Traçar suas migrações. Revelar suas doenças. A equipe internacional reuniu 151 múmias de 3 sítios principais. 47 de Abusir, datadas de 2686 a 2181 a.C., Antigo Império. 63 de Abidos, datadas de 1570 a 1070 a.C. Novo Império. 41 de uma necrópole recém-descoberta em Dashut, datadas de 2500 a.C. Tecnologia de ponta foi empregada: extração de DNA de dentes e ossos temporais, as partes mais protegidas, sequenciamento de nova geração, reconstrução facial forense baseada em genética. O projeto deveria levar 4 anos. Custou 18 milhões de euros. E estava programado para publicação em outubro de 2023. Mas em setembro, 3 semanas antes do lançamento previsto, toda a comunicação cessou. O site do projeto saiu do ar. Conferências de imprensa foram canceladas. E um comunicado oficial, breve e vago, afirmou apenas: devido a questões metodológicas inesperadas, o projeto Genoma do Egito Antigo está sob revisão. Nenhuma data de publicação está confirmada. O que eles encontraram que fez um projeto de 18 milhões de euros ser enterrado a 3 semanas da publicação? Para entender o que aconteceu, precisamos começar com o que se esperava encontrar. Genética populacional é relativamente previsível. Populações antigas mostram marcadores específicos que os conectam a regiões geográficas e períodos temporais. DNA egípcio antigo deveria mostrar mistura de linhagens africanas subsaarianas e do Oriente Médio. Marcadores genéticos consistentes com populações do Nilo. Variação normal esperada em populações humanas. E inicialmente, era exatamente isso que aparecia. As primeiras 90 múmias analisadas, todas do Novo Império, mostravam exatamente os perfis esperados. DNA perfeitamente normal. Reconstruções faciais que pareciam, bem, egípcias. A equipe estava animada. Os resultados confirmariam teorias estabelecidas. O artigo seria publicado em Nature. Carreiras seriam impulsionadas. Então eles começaram a sequenciar as múmias de Dashut. Dr. Johannes Weber, geneticista principal do projeto, descreveu em uma entrevista vazada: a primeira amostra de Dashut inicialmente parecia contaminada. Tínhamos sequências que não se encaixavam.
Marcadores estranhos. Pensamos que fosse DNA bacteriano ou erro de laboratório. Eles refizeram a extração. Mesmo resultado. Testaram uma segunda múmia de Dachut. Anomalias idênticas. Uma terceira. Quarta. 10ª. Todas as 41 múmias de Dachut mostravam o mesmo padrão impossível. E quando executaram análises de reconstrução facial naquele DNA, o software teve dificuldade em processar os dados. Algumas características não correspondiam aos parâmetros humanos normais. O que torna DNA impossível? O genoma humano tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases. Variação entre indivíduos é normal, é o que nos torna únicos. Mas essa variação segue padrões previsíveis. Certos genes não podem ter certas mutações sem causar inviabilidade ou morte. O DNA das múmias de Dachut quebrava essas regras. Anomalia 1. Densidade genética impossível. Genes humanos normais têm regiões codificantes, que produzem proteínas, e regiões não codificantes, DNA lixo. Aproximadamente 98% do nosso genoma não codifica proteínas. Nas múmias de Dachut, essa proporção era 87% codificante, 13% não codificante. Isso significa que seu DNA estava compactado com informação funcional em níveis impossíveis para evolução natural. Anomalia 2. Genes que não existem em humanos modernos. A equipe identificou 23 sequências genéticas que não correspondem a nenhum gene conhecido no banco de dados genômico humano. Não eram mutações de genes existentes. Eram genes completamente novos. A análise computacional tentou prever suas funções. Os resultados sugeriram: processamento de proteínas altamente eficiente, reparo de DNA exponencialmente mais rápido, resistência à radiação ultravioleta além de qualquer população humana conhecida, e um gene particularmente perturbador que parecia regular longevidade celular. Anomalia 3. Edição genética intencional. Aqui está o que fez a doutora Koenig ligar às 3h47 da manhã. Quando você sequencia DNA antigo, você vê degradação aleatória. Danos causados pelo tempo. Padrões caóticos de deterioração. Mas nas múmias de Dachut, certos segmentos genéticos mostravam um padrão diferente. Inserções precisas. Deleções simétricas. Modificações que seguiam uma lógica estrutural. Dr. Robert Shen, especialista em biologia sintética da equipe, executou análises comparativas com técnicas modernas de edição genética, CRISPR, Talem, 5 dedos. Seu relatório interno, vazado em fóruns científicos underground em 2024. Os padrões de modificação no DNA de Dachut são consistentes com edição genética intencional e precisa. A tecnologia necessária para realizar essas modificações sem deixar cicatrizes moleculares visíveis excede nossas capacidades atuais. As edições são limpas, precisas e funcionalmente otimizadas de maneiras que engenheiros genéticos modernos ainda estão tentando alcançar. Alguém editou geneticamente humanos há 4.500 anos. E fizeram melhor do que nós conseguimos fazer hoje. Quando o software de reconstrução facial finalmente processou o DNA de Dachut, o que apareceu na tela fez 3 pesquisadores solicitarem transferência imediata para outros projetos. As reconstruções mostravam humanos. Tecnicamente. Mais humanos, otimizados. Características comuns em todas as 41 reconstruções. Proporções faciais ligeiramente alteradas, distância entre os olhos aumentada em exatamente 8%, criando uma aparência que era familiar mais perturbadoramente perfeita. Estrutura óssea mais robusta, mas com características mais refinadas. Densidade muscular facial indicando força mastigatória 40% superior à média humana. E os olhos? Sempre os olhos. A análise genética ocular mostrava modificações em genes relacionados à visão. Especificamente, genes que regulam densidade de fotorreceptores e processamento de luz. Reconstrução computacional sugeriu que esses indivíduos possuíam visão em baixa luminosidade equivalente a predadores noturnos. Percepção de espectro de cores expandido. Acuidade visual aproximadamente 2,3 vezes superior à média humana moderna.
Eles foram projetados para ver melhor, para ser mais fortes, para viver mais. Mas aqui está a pergunta que aterrorizou a equipe. Quem os projetou? Por que edição genética dessa precisão requer conhecimento detalhado de função gênica, tecnologia de modificação precisa, compreensão de consequências de longo prazo, capacidade de realizar modificações em embriões ou células germinativas? Nada disso deveria existir há 4.500 anos. Para entender quem eram essas pessoas, precisamos voltar à descoberta da necrópole de Dachut em 2016. Dachut não é um sítio arqueológico famoso. Fica a aproximadamente 60 quilômetros ao sul do Cairo, em uma área que não era considerada arqueologicamente significativa. Até que escaneamento de radar satelital detectou anomalias subsuperficiais. Estruturas retangulares, simétricas, profundas. A escavação revelou algo sem precedentes, uma necrópole inteira, completamente intacta, com 41 tumbas construídas segundo um padrão idêntico. Mas essas não eram tumbas reais. Não havia ouro. Não havia textos funerários extensos. Não havia os símbolos usuais de poder e riqueza. Em vez disso, cada tumba continha exatamente um indivíduo. Todos mumificados com técnicas idênticas, mas diferentes do padrão egípcio. Todos enterrados com apenas 3 itens, um pequeno amuleto de lápis-lazuli, um cilindro de pedra selado, vazio, e uma placa de ardósia com símbolos não hieroglíficos. Todos orientados em um ângulo exato de 23,5 graus em relação ao norte verdadeiro. 23,5 graus. A inclinação axial da Terra. E aqui está o detalhe que arqueólogos inicialmente descartaram como coincidência. Datação por carbono 14 mostrou que todas as 41 múmias morreram dentro de um período de aproximadamente 14 meses. 41 pessoas com DNA geneticamente modificado, todas mortas em pouco mais de um ano, todas enterradas em um padrão astronômico preciso. Isso não era um cemitério. Era um memorial. Ou um aviso. As placas de ardósia encontradas em cada tumba continham símbolos que não correspondiam a hieróglifos egípcios, demótico, ou qualquer sistema de escrita conhecido do Egito Antigo. Durante 7 anos, linguistas assumiram que eram símbolos decorativos ou marcadores pessoais. Até que em 2023, Dr. Yuki Tanaka, especialista em criptografia aplicada à linguística, executou análise computacional nas 41 placas. Ele descobriu padrões. Os símbolos não eram aleatórios. Seguiam uma estrutura matemática. E quando organizados em sequência baseada na posição geográfica das tumbas dentro da necrópole, formavam o que parecia ser uma fórmula. Dr. Tanaka descreveu em uma palestra não oficial em 2024. Os símbolos representam conceitos matemáticos e bioquímicos. Não é uma linguagem narrativa, é notação científica. E o que essa notação descreve é um protocolo. Um procedimento. Para modificação genética direcionada. As placas eram um manual de instruções. Instruções para criar exatamente o tipo de modificações genéticas que o DNA das múmias exibia. Mas havia um problema: o protocolo estava incompleto. Aproximadamente 30% dos símbolos necessários estavam ausentes ou intencionalmente omitidos. Quem quer que criou essas pessoas deixou um manual de instruções, mas garantiu que ele nunca pudesse ser completamente seguido. E há mais. A última linha em todas as 41 placas era idêntica. 4 símbolos que se repetem. Quando finalmente traduzidos através de análise comparativa com matemática antiga e sistemas numerológicos egípcios, esses 4 símbolos formam uma frase curta. O experimento falhou. Se essas pessoas foram geneticamente otimizadas para força, longevidade e habilidades sensoriais superiores, por que todas morreram em 14 meses? A análise forense das múmias revelou algo chocante: nenhuma causa de morte aparente. Sem trauma. Sem sinais de doença. Sem indicações de envenenamento. Mas a análise microscópica de tecidos preservados mostrou algo perturbador.
Nas células de todos os 41 indivíduos, os telômeros, as capas protetoras das extremidades dos cromossomos que encurtam com cada divisão celular, estavam completamente erodidos. Em termos simples, suas células envelheceram décadas em questão de meses. Dr. Weber, é como se seus corpos passassem por envelhecimento acelerado catastrófico. Células que deveriam viver por anos morreram em semanas. O gene de longevidade que identificamos, que deveria prolongar a vida, parece ter tido o efeito oposto quando ativado em organismos completos. A modificação genética funcionou perfeitamente em teoria. Mas na prática, criou uma bomba relógio biológica. E há evidências de que eles sabiam. A análise química dos cilindros de pedra selados encontrou traços de compostos orgânicos. Quando identificados, revelaram-se precursores de medicamentos modernos para câncer. Eles estavam tentando se tratar. Tentando reverter o processo. Mas não conseguiram. E quem quer que os criou os enterrou com respeito. Com cuidado. E com um memorial que dizia apenas: o experimento falhou. Quando os primeiros resultados preliminares do projeto Genoma do Egito Antigo começaram a circular em círculos acadêmicos restritos em agosto de 2023, uma cópia do relatório chegou ao Arquivos Secretos do Vaticano. 3 semanas depois, o cardeal Pietro Montevecchio, chefe da Comissão Pontifícia para Arqueologia Sacra, enviou uma carta oficial à Universidade de Tübingen. O conteúdo nunca foi divulgado publicamente, mas uma cópia vazada em 2024 continha uma única sentença-chave. As implicações teológicas de suas descobertas requerem deliberação cuidadosa antes de divulgação pública, particularmente no que diz respeito à interpretação de textos do Gênesis sobre a criação do homem à imagem de Deus. Por que o Vaticano se preocuparia com DNA egípcio antigo? Por que a descoberta levanta uma questão impossível de ignorar? Se humanos foram geneticamente modificados há 4.500 anos, quem os modificou? 3 teorias dominam o debate interno, que vaza em podcasts científicos e fóruns underground. Teoria 1. Civilização perdida avançada. Uma civilização humana anterior, tecnologicamente avançada, existiu antes dos egípcios dinásticos. Eles dominaram genética. E os indivíduos de Dashut eram um experimento dessa civilização. Mas isso cria outro problema. Onde está toda a outra evidência dessa civilização? Onde estão suas cidades, suas ferramentas, sua tecnologia? Teoria 2. Egípcios antigos eram mais avançados. Os próprios egípcios antigos possuíam conhecimento genético que perdemos. Talvez preservado de uma tradição ainda mais antiga. Mas isso contradiz tudo o que sabemos sobre a evolução do conhecimento científico. Genética molecular requer microscopia, bioquímica, biologia celular, infraestrutura tecnológica inteira. Teoria 3. Intervenção externa. Esta é a teoria que o Vaticano teme. Se nem uma civilização perdida nem os próprios egípcios tinham a tecnologia necessária, então quem tinha? A resposta lógica seria: ninguém na Terra. E essa resposta reabre debates que a Igreja pensava ter encerrado séculos atrás sobre a origem da humanidade, se somos realmente os únicos seres inteligentes envolvidos em nossa história. Aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. Textos egípcios antigos sempre mencionaram algo chamado Shensu-Hor, os seguidores de Horus. A egiptologia convencional os interpretava como linhagem mítica de reis ou sacerdotes. Mas o papiro de Turim, datado do Novo Império mas copiado de fontes mais antigas, contém uma seção específica. Antes dos reis mortais, os Shensu-Hor governaram. Eles não eram nascidos de mulher. Eram formados pelos Neteru, deuses, através do conhecimento sagrado. Eles eram mais altos, mais fortes, e viviam muitos anos. Mas não podiam ter filhos. E quando morreram, os Neteru lamentaram seu erro e permitiram que a humanidade nascesse naturalmente novamente. Por séculos, isso foi tratado como mitologia. Até agora. Por que a análise de DNA das múmias de Dashut revelou algo final e devastador? Nenhum dos 41 indivíduos tinha marcadores genéticos indicando que poderiam reproduzir com sucesso. Modificações em genes de fertilidade os tornavam estéreis. Eles foram criados. Mas não podiam criar.
O experimento não falhou apenas porque eles morreram jovens. Falhou porque, mesmo se tivessem vivido, não poderiam ter tido descendentes. Eles eram uma linha de desenvolvimento evolutivo que terminava neles mesmos. E os textos antigos dizem explicitamente: os Neteru lamentaram seu erro. Será que os egípcios estavam descrevendo literalmente um experimento genético fracassado que eles testemunharam? Agora entendemos Dashut completamente. Não era apenas uma necrópole. Era um arquivo. Um banco de dados biológico. Quando o experimento falhou, quem quer que o conduziu fez três coisas. Primeiro, enterrou os corpos com preservação meticulosa, mumificação avançada que garantiria que DNA permanecesse viável por milênios. Segundo, criou um memorial permanente na forma de uma necrópole que eventualmente seria descoberta. Terceiro, incluiu um manual de instruções incompleto, suficiente para que civilizações futuras com tecnologia genética pudessem entender o que foi feito, mas não o suficiente para replicarem os mesmos erros. Dashut é uma mensagem através do tempo. E a mensagem é: nós tentamos. Falhou. Não cometam o mesmo erro. Mas aqui está o problema. Em 2018, He criou os primeiros bebês humanos geneticamente editados na China. Em 2023, terapias genéticas CRISPR foram aprovadas para uso clínico. Em 2025, mais de 50 laboratórios ao redor do mundo estão desenvolvendo protocolos de aprimoramento humano, modificações genéticas não para curar doenças, mas para melhorar capacidades. Estamos fazendo exatamente o que foi feito em Dashut há 4.500 anos. E os criadores originais deixaram 41 múmias como aviso de que o experimento terminou em falha catastrófica. Mas nós estamos ouvindo? O projeto Genoma do Egito Antigo nunca foi oficialmente publicado. Mas dados vazados gradualmente aparecem em pré-prints, fóruns científicos e conferências não oficiais. Em março de 2024, a Universidade de Tübingen emitiu um comunicado afirmando que preocupações éticas sobre a interpretação de dados genéticos antigos levaram à reformulação do escopo do projeto. Em junho de 2024, Dr. Johannes Weber deixou a universidade. Seu paradeiro atual é desconhecido. Em agosto de 2024, doutora Sarah Koenig publicou um artigo em uma revista obscura de bioética intitulado Responsabilidade Científica na Era da Edição Genética, Lições de Experimentos Antigos. O artigo nunca menciona Dashut. Nunca menciona Egito. Mas sua conclusão é clara. Quando descobrimos que nossos ancestrais tentaram modificação genética humana e falharam catastroficamente, temos a responsabilidade moral de perguntar: estamos cometendo os mesmos erros? E se a resposta for sim, temos a coragem de parar. Em dezembro de 2025, o sítio de Dashut foi oficialmente fechado pelo governo egípcio. Razão oficial: preservação arqueológica. Razão real: a necrópole está sendo reenterrada permanentemente. Então, o que a reconstrução de DNA egípcio realmente revelou? Não apenas rostos. Não apenas ancestralidade. Revelou que a humanidade já passou por este caminho antes. 4.500 anos atrás, alguém, uma civilização perdida, os próprios egípcios avançados, ou algo mais inexplicável, dominou genética humana em um nível que estamos apenas começando a alcançar. Eles criaram humanos melhorados. Mais fortes. Mais inteligentes. Com sentidos superiores. E todos morreram em pouco mais de um ano. O DNA que sequenciamos não é apenas um registro do passado. É um aviso sobre o futuro. E esse aviso diz: modificação genética humana parece prometedora. Parece progresso. Parece evolução controlada. Mas há consequências que não conseguimos prever até que seja tarde demais. Agora, em 2025, estamos exatamente onde os criadores de Dashut estavam. Temos a tecnologia. Temos o conhecimento. Temos a ambição. E temos 41 múmias nos dizendo que isso terminou em desastre. Mas vamos ouvir? Ou vamos criar nossa própria necrópole? Nossa própria mensagem para o futuro? Nossas próprias placas dizendo: o experimento falhou.
Há um último detalhe que ninguém está discutindo publicamente. Dachut continha 41 tumbas. Mas escaneamento de radar de penetração profunda em 2023 revelou anomalias consistentes com câmaras adicionais. Seladas. Não escavadas. Em aproximadamente 2 quilômetros de profundidade abaixo da necrópole. E análise de padrões sísmicos sugere que essas câmaras não são naturais. São construídas. Por que você construiria câmaras secretas 2 quilômetros abaixo de uma necrópole que já é um memorial? O que você estaria escondendo que precisa estar tão profundo? E a pergunta mais perturbadora. Se as 41 múmias na superfície representam um experimento que falhou, o que está nas câmaras profundas? Seriam as tentativas que deram certo? Em janeiro de 2026, uma expedição está planejada para usar sondas robóticas para explorar as câmaras profundas. A expedição é classificada. Mais documentos vazados sugerem que 3 governos estão envolvidos: Egito, Alemanha e, curiosamente, os Estados Unidos através do DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Por que uma agência de pesquisa de defesa militar está interessada em tumbas egípcias antigas? A menos que eles não acreditem que são apenas tumbas. A menos que acreditem que são outra coisa. Um arquivo. Um laboratório. Ou algo mais impossível ainda. Um banco de armazenamento. Para DNA geneticamente modificado que funcionou. Você acabou de testemunhar a revelação mais suprimida da arqueologia moderna. DNA de 4.500 anos que mostra modificação genética intencional. Um experimento que falhou catastroficamente. E um aviso enterrado para nos impedir de cometer os mesmos erros. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Não vamos parar. Laboratórios ao redor do mundo já estão editando embriões humanos. Bebês projetados não são ficção científica, são realidade. E cada artigo científico sobre aprimoramento humano nos leva um passo mais perto de criar nossa própria Dachut. Então você tem uma escolha. Opção 1. Compartilhe este conhecimento. Faça as pessoas entenderem que já tentamos isso antes. E fracassamos. Talvez consciência pública possa criar pressão ética que a comunidade científica sozinha não consegue gerar. Opção 2. Permaneça em silêncio. Confie que cientistas modernos são mais sábios que seus predecessores de 4.500 anos. Espere que desta vez seja diferente. Opção 3. Pesquise você mesmo. Os dados estão disponíveis em pré-prints. Os vazamentos estão online. E a expedição de janeiro de 2026 será impossível de manter completamente secreta. Deixe nos comentários, você acredita que a modificação genética humana é progresso inevitável, ou estamos repetindo um erro antigo com consequências catastróficas? E mais importante, se as câmaras profundas de Dachut contêm humanos geneticamente modificados que sobreviveram, você gostaria de saber o que os tornou diferentes? O que os fez funcionar quando os outros falharam? Porque se descobrirmos isso, usaremos. É da natureza humana. E talvez seja exatamente isso que aqueles que criaram Dachut temiam mais.